Boa noite. A insegurança e o sofrimento em números. Estatísticas revelam que 95% das pessoas assassinadas em Pernambuco são negras. Dono de imóvel que desabou em Olinda é notificado pela Defesa Civil do município. Um idoso ficou ferido no acidente. Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional autoriza início das obras de 2 lotes da adutora do Agreste. Saiba o que muda neste ano eleitoral para quem tenta cargos públicos. Nomeações só podem acontecer até julho. A Casa de Detenção, que virou templo da criatividade pernambucana. Casa da Cultura do Recife completa 50 anos. E a programação gratuita de música clássica que acontece no Recife até sábado é o Festival Virtuose. Ao analisar os dados da violência no estado, fica evidente quem sofre mais com a violência. A cada 20 pessoas assassinadas em Pernambuco, 19 são negras, a maioria homens jovens. No bairro de Peixinhos, em Olinda, mulheres que tiveram seus filhos assassinados encontraram apoio e força umas nas outras. Elas fazem parte do grupo Mães da Saudade, 190 mães que compartilham a mesma dor, a de enterrar os filhos que foram mortos de maneira violenta. Há 20 anos, meu filho, 20 anos. Parece que é hoje que eu vejo ele. Quando ele saía, dizia, pensa minha mãe, eu lhe amo. Eu disse, eu também lhe amo. E eu não escuto isso mais, só na mente e no coração. Aonde ele está, ele quer que eu lute. A maioria dos filhos dessas mulheres é composta por homens negros, perfil que mostra que a violência no estado tem raça e gênero bem definidos. Foi o que a TV Globo apurou ao ter acesso a dados da Secretaria de Defesa Social, a SDS. Os números mostram que entre janeiro de 2004 até março deste ano, 86.277 pessoas foram mortas de maneira violenta. De todas as vítimas, mais de 80 mil eram homens. 5.812 eram mulheres. Em relação à cor e raça, 80.198 das vítimas eram pardas. 2.086 eram pretas. 2.641 eram brancas. 44 eram amarelas. E 1.308 tinham a raça não informada. Para a coordenadora do Fórum Popular de Segurança Pública de Pernambuco, os números revelam a falta de políticas públicas e o reflexo de desigualdades históricas. Porque se a gente, enquanto sociedade civil, a gente tem acesso aos dados, e os dados vão dizer para a gente, caramba, quem está morrendo é a juventude preta, pobre e periférica, porque o dado vai dizer que o jovem morreu em tal região, que o jovem era preto, pardo, né, ou negro, né, e negro. E a gente vai dizer, oxente, a gente precisa de educação para essa galera. Se a gente pensa que a grande maioria são pessoas pretas e pardas, a gente está dizendo que a gente continua no modelo colonizador de sociedade. É uma sociedade que diz onde pessoas pretas e pardas têm que viver, como elas têm que morrer, inclusive até como elas têm que nascer. A gente teve ano passado uma bebê que tinha acabado de nascer, tinha poucas horas de nascida, que foi vítima de bala perdida dentro de uma maternidade. Então, se a gente não diz o nome certo para isso, que a gente tem dados, né? E os dados continuam até 2026 sendo dados racistas. Aí eu vivo com essa dor até hoje, 23 anos, mas para mim é 23 minutos, 23 segundos, que eu não tenho mais meu filho. Eu só queria que esse país tivesse uma justiça mesmo. Pegou 17 anos, é regime fechado, fica condenado lá. Como é que aguardou 3 anos para o julgamento, aguardou 3 anos, o dia do julgamento pegou 17 anos em regime fechado e só ficou mais 2. Aí eu digo que nosso Brasil não tem justiça. Perguntamos à Secretaria de Defesa Social de Pernambuco quais medidas estão sendo tomadas para reduzir o número de mortes violentas no estado, principalmente de jovens homens negros.
A SDS informou que os números reduziram em 20% no comparativo entre os meses de março do ano passado e deste ano. E que no primeiro trimestre deste ano, a redução foi de 15% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Disse ainda que vem fortalecendo e ampliando as ações de combate aos crimes e investimentos na área da defesa social. Um acusado de assalto foi assassinado a tiros em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Imagens de uma câmera de segurança registraram toda a ação. Um grupo estava conversando na calçada quando um carro preto estacionou. Em seguida, um carro branco se aproxima. Um assaltante armado e com um capacete saiu do veículo. Ele apontou a arma para o motorista do carro preto e assumiu a direção. As pessoas saíram correndo. Pouco tempo depois, uma das vítimas volta, abre a porta do carro, você vai acompanhar as imagens aí, onde estava o assaltante, e atira contra ele. De acordo com a Polícia Militar, o homem que atirou contra o assaltante é um PM que estava de folga. Ele se apresentou de forma voluntária ao DHPP. A Polícia Civil disse que registrou uma ocorrência de roubo seguido de morte e que o suspeito do roubo tinha 20 anos. A Defesa Civil de Olinda notificou o dono do imóvel que desabou no bairro de Jardim Atlântico na madrugada de hoje. Num acidente, um idoso de 72 anos, que é parente do dono do local, ficou ferido. Bruna mora ao lado do imóvel e é mãe de Samuel, de apenas 6 meses. Ela disse que o susto foi grande e que a família escapou por alguns centímetros de distância. Com o desabamento, parte da construção derrubou o muro da casa e os entulhos ficaram ao lado do quarto onde a mãe dela dormia. Dos males o menor, né? Porque poderia ter a eles, as crianças aqui, a gente, poderia ser bem pior. A estrutura ela poderia ter caído para o lado da nossa casa, a minha mãe dorme aqui nesse quarto. O acidente foi por volta das 2h30 da manhã, na rua Ayrton Senna do Brasil, em Jardim Atlântico. Estes vídeos mostram o momento em que a casa desabou. Em questão de segundos, a estrutura virou um monte de entulhos. O imóvel tinha 3 pavimentos, térreo e 2 andares. Williams, marido de Bruna, disse que escutou os gritos de socorro do idoso, de 72 anos, preso nos escombros. Estava dormindo, mas por volta de 2 horas da manhã, aquele barulho, e a gente saiu e aquela cortina de poeira. E quando a gente viu aqui os escombros, o senhor pedindo socorro, socorro, socorro. E aí tudo escuro, estava chuviscando pouco, não estava chovendo muito. Eu peguei uma extensão grande para levar em iluminação e a gente ficou tentando achar de onde vinha a voz. Os bombeiros chegaram por volta das 3 da manhã e em uma operação delicada conseguiram resgatar a vítima, que foi levada para o Hospital da Restauração. De acordo com os vizinhos, era comum o idoso dormir neste prédio. A Defesa Civil de Olinda disse que o imóvel estava interditado há 3 anos e que nessa época o proprietário foi notificado para fazer a demolição. Este ano, vizinhos fizeram fotos e mostraram que as colunas estavam com ferragens expostas. Segundo os moradores da área, o desabamento era questão de tempo. Eu sempre entrando em contato aqui com o funcionário dele, que é caseiro aqui do terreno, que entrava em contato com ele e ele não respondia nada. E o tempo foi passando e deu no que deu aí. O secretário executivo de Defesa Civil de Olinda, Coronel Carlos D'Albuquerque, confirmou que o imóvel havia sido interditado e que o dono foi notificado. A gente vinha adotando as providências no tocante que o proprietário se comprometeu a derrubar a edificação e construir uma dentro das normas, que isso é o fator fundamental. E que não, naquele mesmo momento, todas as pessoas que habitavam foram embora. Segundo o secretário, o proprietário também será responsável pela retirada dos escombros e por possíveis danos aos imóveis vizinhos. E aí nós colocamos o nosso corpo de engenheiros e arquitetos da prefeitura para colaborar no processo de projetos e acompanhamento da execução propriamente dita. O idoso permanece internado no Hospital da Restauração, mas o nome e o estado de saúde dele não foram divulgados. O ministro do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, esteve no Recife hoje e anunciou investimentos para 2 lotes na adutora do Agreste. A cerimônia foi no Palácio do Campo das Princesas, no Recife.
O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, assinou as ordens de serviço para o início das obras em 2 lotes da adutora do Agreste. O investimento passa dos 72 milhões de reais, recursos do governo federal. Um deles é o lote 3B, entre as cidades de Buíque e Iati. O outro, o 5E, entre as cidades de São Caetano e Cachoeirinha. 195 mil pessoas devem ser beneficiadas diretamente no Agreste e no sertão do estado. Você constrói os canais, tem a transposição, eixo norte e eixo leste. Tem as grandes adutoras. Começa depois a vir as demandas das comunidades, dos bairros, né, das sedes municipais. Aí já tem tecnologias novas sendo trabalhadas, evitando aquela questão dos sistemas de tratamento da água, que estão muito distantes de onde a água vai chegar, para que a água, ao passar por uma adutora, vá ficando também em cada local por onde ela passa. A obra da adutora do Agreste começou em 2013. O projeto original atenderia moradores de 68 municípios do Agreste e do Sertão com água em casa. A primeira etapa deveria ter sido entregue em 2015. Em 2021, a TV Globo fez uma série de reportagens sobre a situação do abastecimento de água em Pernambuco. Na época, a Compesa informou que a obra estaria atrasada por falta de recursos federais. Hoje, o projeto prevê que o serviço atenda 23 municípios de Pernambuco. A primeira etapa da adutora deve ter 695 quilômetros de extensão. De acordo com o governo do estado, essa fase deve ser entregue no ano que vem. A conclusão delas, a previsão é em até junho de 2027. Essas duas que a gente lança hoje, mas ao longo desse tempo, as outras etapas que já estão em obra serão entregues. A gente tem uma conta em Pernambuco que é para universalizar o acesso à água e a tratamento de esgoto, algo em torno de 30 bilhões de reais. Lançamos o programa Águas de Pernambuco e conseguimos avançar com cerca de 6 bilhões de reais de investimento. Isso vai se somar aos 21 bilhões de reais da concessão da Compesa. Esse recurso vai ser utilizado para a expansão da rede de tratamento, distribuição de água e tratamento de esgoto, com estações de tratamento de esgoto. O ministro Valdez Góes também fez a entrega simbólica de 43 cisternas de dessalinização para reforçar o abastecimento de água potável para moradores de 10 municípios do semiárido pernambucano. O investimento foi de 12 milhões de reais. Quem está se preparando para concurso público deve ficar atento às regras para nomeações neste ano eleitoral. Em um cursinho preparatório aqui na capital, o ritmo é intenso. Só este ano, mais de 230 mil vagas devem ser abertas no Brasil, segundo a Associação de Apoio aos Concursos Públicos e Exames. Tiago, de 20 anos, quer passar no concurso da Polícia Militar e ainda quer ser convocado em 2026. Ele tem se dedicado para isso. Eu estou me preparando, vindo aqui para o cursinho. A gente fica estudando, revisando os assuntos que tem mais dificuldade pela tarde. E à noite, geralmente, eu costumo dar uma lida ou uma revisada pelo YouTube. Entre os editais mais aguardados estão os da Advocacia Geral da União, com 668 vagas previstas, da Câmara dos Deputados, que oferece 110 vagas com salários entre 20 e 30 mil reais. E do Tribunal de Contas da União, que deve selecionar novos auditores. Se eu estiver preparado, eu vou passar. Se eu não passar, é porque não era para eu passar, né? É só estudar, então. É só estudar. Futuro Deus dirá, né? Quem sonha com a nomeação precisa estudar mesmo antes do edital ser publicado. No caso dos concursos militares, existem concursos que acontecem todos os anos, de forma anual, como, por exemplo, o concurso da ESA, o concurso da EA, ou seja, o que não faltam são oportunidades para as pessoas que querem começar a estudar ou para aquelas que já estão estudando há algum tempo. Em ano eleitoral, o concurso público não está proibido, mas existem regras rigorosas, principalmente para as nomeações. De acordo com este advogado e professor de direito, é preciso estar atento à homologação dos concursos. A Lei 9504 de 1997, ela estabelece de forma muito clara que os concursos públicos eles só poderão ter a sua nomeação, o aprovado no concurso público só pode ter sua nomeação até 3 meses antes da data da eleição. Então essa regra ela é muito importante. Se as eleições ocorrerão em outubro, a nomeação vai ter que se dar pelo menos até em julho. Se a nomeação ocorrer em desacordo com a legislação, o ato pode ser anulado.
Para quem está na maratona dos estudos, é necessário ter atenção, porque num serviço público não basta ser aprovado, é preciso que a lei permita a posse. Se porventura não ocorrer, você se preparou, foi aprovado e não foi efetivamente nomeado para tomar posse até julho, você vai ter que esperar até o ano seguinte, até 2027, e aí vai depender. Se foi para um cargo do Poder Executivo, a posse do chefe do Executivo vai se dar no dia 1º de janeiro. Então, a partir do dia 1º de janeiro, você também vai poder tomar posse. Depois do intervalo, a pesquisa Datafolha com intenções de voto para o governo de Pernambuco. E o festival Terreiro Encantado com atividades infantis sobre as ancestralidades negra e indígena. O INE2 volta em instantes. O Instituto Datafolha divulgou hoje uma pesquisa de intenção de voto para o governo de Pernambuco. A pesquisa foi encomendada pela Rede Nordeste. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver os números da pesquisa estimulada quando são apresentados aos entrevistados os nomes de todos os candidatos. João Campos, do PSB, está com 50% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 47% e 53%. Raquel Lira, do PSD, está com 38% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 35% e 41%. Eduardo Moura, do Novo, está com 3% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 6%. Ivan Moraes, do PSOL, aparece com 2% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter até 5%. Brancos nulos ou nenhum, 6%. Não sabe, 1%. O Datafolha também fez uma simulação de segundo turno entre os candidatos mais bem posicionados na intenção de voto do primeiro turno. João Campos aparece com 52% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 49% e 55%. Raquel Lira, do PSD, está com 42% das intenções de voto. Com a margem de erro, pode ter entre 39% e 45%. Brancos nulos ou nenhum, 5%. Não sabe, 1%. O Datafolha ouviu 1.022 eleitores em 43 municípios de Pernambuco entre os dias 13 e 15 de abril. A pesquisa foi encomendada pela Rede Nordeste e está registrada na Justiça Eleitoral. Outros detalhes dessa pesquisa estão no nosso portal G1, que você acessa apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Esta semana faz 50 anos que uma antiga casa de detenção do Recife se transformou num espaço de cultura. Antes havia presos, hoje é a criatividade dos artesãos pernambucanos que brilha por lá. Cores que chamam a atenção, traços simples, mas carregados de histórias. Na tela, Pernambuco vai se revelando lado a lado. No forró, no maracatu, nas festas, na pluralidade das tradições. Uma obra de Leandro Loureiro no estilo naif. Faço desde 1977, um ano após a inauguração da casa, que aqui foi em 76. Em 77 eu comecei a pintar o naif. Esse estilo é um estilo universal. O naif é um termo universal, né? Significa a pintura ingênua. A arte que nasceu aqui dentro ajuda a contar o que esse lugar virou. Mas para entender isso, é preciso visitar o passado, porque antes de ser cultura, foi prisão. Inaugurada no século XIX, a Casa de Detenção do Recife foi pensada para vigiar. Por quase 120 anos foi assim. Gente presa, histórias marcadas entre essas paredes. Até que os portões mudaram de função e as celas ganharam um outro sentido. Bom, desde o século XIX, muita gente célebre pelos seus crimes estiveram aqui na Casa de Detenção. Há exemplo, por exemplo, o escravo Tomás, que é citado nas obras de Joaquim Nabuco, por exemplo. Ficou famoso no século XIX por assassinar um subdelegado. Mas também já no século XX a gente teve Gregório Bezerra, a gente teve a presença do João Dantas, assassino de João Pessoa. Por muito tempo também a Casa de Detenção funcionou como presos políticos, então tem uma movimentação de anônimos e não anônimos aqui na casa. Pouca gente sabe, mas a ideia de transformar a Casa de Detenção na Casa da Cultura foi de Francisco Brenan, na época que ele era secretário da Casa Civil do governo Miguel Arraes, isso no comecinho dos anos 60,
e foi idealizado por ele, Lina Bobardi, nos anos 70. Lina é uma arquiteta famosa, idealizou o MASP, enfim. Na época, a reverberação foi até positiva. Por quê? Quando a detenção foi inaugurada, isso aqui era um tanto quanto isolado, essa região era um tanto quanto isolada. Então havia muitas reclamações no século XX de que a cidade cresceu ao redor da penitenciária, então muita gente tinha medo, né? Tinha muita fuga de presos. Então, quando foi anunciado que a detenção ia ser desativada e virar um centro cultural, a população reagiu bem. Hoje, cada espaço desse guarda um pedacinho de Pernambuco. Os números e nomes de celas ainda estão aqui, mas dão lugar à arte feita à mão, com tempo e paciência, como o Leão do Norte, originário do Barro de Tracunhaém, e os tecidos de Pesqueira e Poção. O interior vem até a capital. Esse lugar lindo que tem dado oportunidade a muito pai de família a tirar a sua renda desse lugar, né? E aguardamos você, o povo nordestino, porque o povo paulista, de Minas, do Rio, já tem nos prestigiado. Tá? Então aqui esperamos a visita do povo pernambucano. Uma outra novidade para os 50 anos da Casa da Cultura é esta exposição. Aqui o artista Isaac Vieira mostra a estética do lugar. Ele retrata o encontro de turistas no hall central e a casa enquanto monumento, vista de cima. E o olhar que o visitante não tem do alto, ele percebe aqui de baixo. Muito interessante. São diferentes formas de ocupar o mesmo espaço, de fazer com que ele continue vivo. Uma programação que olha para a história, mas também para o que ainda está sendo construído. Celebrar esses 50 anos é importante para demarcar que a Casa da Cultura é um espaço vivo, que os pernambucanos podem vir e desfrutar de toda a nossa programação agora em abril e ao longo do ano. Daniel veio do Rio de Janeiro com os filhos, Francisco e Tereza. Importante é dar um novo significado disso, né? Não funciona mais como prisão, mas hoje é um espaço de divulgação de cultura, de outros eventos culturais, eu acho super importante. Vale a pena você visitar a Casa da Cultura, fica no bairro de São José, bem perto da estação central do metrô do Recife. Funciona de segunda a sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde. Aos domingos, das 9 às 2 da tarde, a entrada é de graça. Começou hoje um festival com oficinas e espetáculos que reforçam a presença das matrizes negras e indígenas no imaginário infantil. Ao vivo, Diogo Franco traz pra gente as informações. Diogo, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, eu falo aqui ao vivo da Rua do Bom Jesus, atrás da Caixa Cultural. Acontecendo aqui o Festival Terreiro Encantado, Festival para as Infâncias. Agora que está acontecendo uma roda aqui entre os meninos. Tem também a cantora Gabi do Carme Poli fazendo essa parte lúdica e brincante com as crianças. Mais cedo teve a apresentação da quadrilha junina Rosalinda de Paudalho, a quadrilha mais antiga em atividade. E também do grupo cultural Daruê Malungu, que veio de Campina do Barreto, aqui em Recife. Vou conversar agora com o Orum Santana, que é idealizador desse projeto. Começa hoje, vai até o dia 26. O que é que as pessoas, as crianças também podem aproveitar dessa atividade? O Terreiro Encantado é um festival para encantamento das infâncias, pautado na cultura popular. E vocês podem vir para cá, para a Caixa Cultural, vão encontrar muita festa, muita celebração. A cultura popular tem essa tecnologia ancestral que é a celebração como forma de aprendizado. Então você vai encontrar oficina, vivência, show, cortejo e um pouco mais. Para quem não se inscreveu, dá tempo de se inscrever para participar das oficinas? Sim, dá tempo de se inscrever nas oficinas, no site da Caixa Cultural. Oficina de frevo, oficina de dança dos orixás para as crianças, oficina de caboclinhos e práticas circenses. Muito obrigado, Orum. A gente vai começar agora com Nailson Vieira. Nailson, você vai se apresentar sábado aqui, você também preparou aí as coisas, né, aqui no teatro. Faz o convite para a turma. Eu convido todo mundo para vir neste sábado prestigiar o Bloco Rural Estrelinha, que é o frevo da Mata Norte, que vai se encontrar com o frevo de Recife de Olinda, um encontro de passistas aqui no cortejo da Caixa Cultural, no Terreiro Encantado. Muito obrigado pela entrevista de vocês. Tem programação amanhã, a partir das 2 horas da tarde, com apresentação do teatro de Mamulengo, Mamucebá, aqui na Caixa Cultural, e é de graça. Márcio. Obrigado, Diogo.
Em instantes, Sport efetiva Márcio Goiano como técnico após sequência de bom aproveitamento. Música erudita acessível no Festival Virtuose, que acontece do Recife até sábado. E a gente volta já com essas informações. Estamos de volta. O Sport, que venceu ontem o Maranhão por 5-0 pela Copa do Nordeste, acabou de anunciar a efetivação do técnico Márcio Goiano. Ele estava comandando de forma interina desde a demissão de Roger Silva há 3 semanas. E no momento que eu assumi a equipe, a gente sabia da importância que era virar essa chave em função de resultados, da competição que se iniciava, que era a Copa Nordeste. A gente soube aproveitar bem os jogos, soubemos aproveitar bem os resultados. E o brasileiro, a gente sabia da dificuldade. A diretoria tem dado esse apoio para a gente, né, em todos os sentidos. Né? Tem aqui a diretoria no dia a dia, de cobrança, que isso aí faz parte. Tem a parte da diretoria com relação à parte financeira. Tem dado todo esse suporte também, que é muito importante. Então, é isso aí que a gente quer, né? Toda essa união para que a gente faça um esporte vencedor. Hora de conhecer mais um participante do Festival Comida de Boteco. E a aposta desse bar é um prato bem tradicional. Meu nome é Fred, sou proprietário do Barraca Beer, fica localizado em Casa Amarela, bem na Padre Lemos, no centro. O nome do bar surgiu de uma hora para outra, conversando com o contador, o primeiro contador, e ele de madrugada ligou pedindo o nome do bar. E na hora eu disse o nome Barraca, quando pensa que não, ele ia o sobrenome. É o Beer, cerveja em inglês. Aí ficou Barraca Beer, de uma hora para outra. Ia ser uma sociedade com um amigo. Daí, no início da sociedade, a gente encontrou alguma dificuldade na parceria, né? Aí decidi levar à frente sozinho a ideia do bar, e abrir um bar. Aí, conversando com minha ex-esposa antigamente, viu o que a gente tinha de dinheiro, viu que dava para abrir e seguimos. Vamos fazer agora 10 anos. O grande desafio é separar a amizade e a gestão. E aqui dentro eu preciso me comportar como dono, né? E a gente tem essa facilidade grande de tratar todos como família. Aí termina misturando as coisas e eu acho que a maior dificuldade é esse controle. É um desafio. É bom. Contato direto com o público, com pessoas, que eu gosto muito disso. E para mim é a minha realização de um sonho, que era abrir minha própria empresa, né? E nessa brincadeira já vai 10 anos de bar. Eu sou muito feliz. O petisco esse ano, para subir o pódio de novo, é uma rabada raiz, né? Rabada raiz. E ela vem acompanhada com 2 potes de conserva, um de batata inglesa e outro de verdura, e uma farofa de couve-folha com um torresmo. Bem raiz mesmo, bem de boteco. Esse é o nosso 2º ano de comida de boteco. O primeiro foi um desafio grande e subimos o pódio. Muito importante, visibilidade, conhecimento, desafio. É importante, dá um engajamento muito bom pra gente, principalmente na situação econômica, né? Esse ano é que a gente quer subir o pódio de novo e em primeiro lugar. De 5º pular para primeiro. O Comida de Boteco vai até o dia 3 de maio. Nesse QR Code que aparece na tela, você acessa o G1 e confere a lista completa com os 51 restaurantes que participam do festival. No palco do Teatro de Santa Isabel acontece o tradicional encontro de música erudita no Recife. O Festival Virtuose oferece concertos de graça para o público e quem mostra a apresentação ao vivo é a repórter Lília Oliveira. Oi, Lília, boa noite para você. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. A gente está aqui no Teatro Santa Isabel. As apresentações começaram ontem, o festival vai até o sábado. Música erudita de graça para todo mundo. Estou aqui com Ana Lúcia Altino, que é a fundadora do festival, pianista, já tem uma trajetória bem consolidada também na música.
Boa noite, Ana. Queria que você contasse um pouquinho do festival, né? Qual o objetivo, esse festival que já é bem tradicional no calendário cultural aqui da cidade. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Olha aí os aplausos que vocês estão ouvindo, né? Então, são 27 edições, né? Essa 27ª é tradição na cidade e a gente foi o pioneiro aqui no Nordeste, quer dizer, aí do nosso Virtuose foram saindo vários outros, quer dizer, estimulamos a criação de vários outros festivais em outros estados aqui do Brasil. Tem sido importantíssimo para os estudantes, porque nós estamos muito essa parte social de aulas com os artistas que vêm de fora e, como você viu hoje, começamos com essa convocatória que a gente fez com 13 selecionados de mais de 30 do Brasil inteiro. Então, o Virtuose tem uma importância muito relevante, muito significativa aqui no estado de Pernambuco. E a programação está linda. Estamos aqui até sábado, né? São 3 dias de Santa Isabel, mas com 3 concertos todas as noites, né? Tem que pegar ingresso, Ana. Vou pedir para o Otton Veiga mostrar um pouquinho. Vocês vão ver no palco agora Gabriele Leite. Ela é violonista clássica. O show acabou de começar, o concerto, né? Então, Ana, quem quiser assistir às apresentações, como é que faz? Gratuitas, é só chegar na bilheteria e pegar o ingresso, porque o teatro existe o ingresso está na bilheteria, quer dizer, chegou, pegou e entrou. Não tem... É tudo gratuito, tudo. Faz muito tempo que o Virtuose faz tudo gratuito, todas as atividades. Muito obrigada, viu, Ana? Parabéns por esse projeto. Parabéns por esse projeto, né, gente? Lembrando que o Festival Virtuose está na 27ª edição. Quem quiser assistir às apresentações é só vir aqui ao Teatro de Santa Isabel. As apresentações começam por volta das 7, 7h30, é só pegar o ingresso gratuito lá na frente. Márcio. Uma opção para curtir música de qualidade no Teatro de Santa Isabel até o sábado, o Festival Virtuose. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para você, uma boa noite e até amanhã.